Fatores humanos, medo de escuro. Medo de escuro é uma coisa que acontece quando a gente é garotinho, né? Que depende do lugar onde você vive, onde você nasceu e de todas as coisas que contam para você, né? Eu lembro que quando eu era garoto, sempre tinha aquela coisa do bicho-papão, né? O bicho-papão, ele vai te pegar se você não fizer isso, né? Todas as histórias infantis, né? Tinha um lobo mau. O lobo mau era terrível, né? Você não podia fazer coisa errada e nem podia andar por aí que o lobo mau ia te pegar. Também tinha a bruxa malvada, né? Aquela bruxa terrível, que hoje, quando aparece nos desenhos, a gente fica arrepiado. É engraçado, né? Porque o ser humano, ele trabalha muito com medo, né? Medo é o que acontece em tudo quanto é lugar. Mas a gente não trabalha com a orientação. Então, com certeza a gente vai ter medo do escuro, né? Muitas pessoas têm, outras não, mas o medo do escuro, imagina o seguinte, você vai para o seu quarto, vou contar uma situação, você deita na cama, fecha os seus olhos, no momento em que você faz isso, você está dentro de um lugar fechado, que é o seu próprio corpo, com todos os conteúdos que esse corpo tem, que vão te assustar e te amedrontar. Então, o medo do escuro, ele pode começar aí, começa dentro de tudo aquilo que você aprendeu. Eu tenho certeza, não certeza absoluta, porque certeza absoluta ninguém tem, mas que cada um de nós, no aprendizado da própria vida, acaba colocando dentro da nossa caixinha, que somos nós mesmos, né? Vamos jogando coisas, e as coisas que a gente joga são coisas de medo. A maioria delas são receios, são cuidados, né? É inadequação, né? São coisas assim. Então nós nunca ficamos à vontade, porque existe sempre a possibilidade de você estar errado, né? E não adianta dar uma explicação às vezes, porque o medo ele não está na superfície, ele está lá escondido, soterrado no porão da consciência, que é o nosso inconsciente, e isso aí é terrível, né? Então, eu penso que o medo do escuro, ele começa dentro da gente. Fechou o olho, deitado, eu estou contando uma situação só, né? Mas se você estiver numa sala escura, sem ninguém, ou com alguém, o medo está campeando você, porque você está em contato com você. É aquela coisa de você ficar dentro de você. E aí vai ter tanta coisa, tanto bichinho, tanto inseto, tanto desajuste emocional, que mesmo não acontecendo nada, já está acontecendo dentro de você, né? Isso é terrível, né? Eu vou contar uma coisa que eu acho que pode esclarecer um pouco sobre isso, né? Há muito tempo atrás, eu trabalhava com um grupo de pessoas em pesquisa de mercado, né? E um dia nós viajamos para uma cidade, que é a cidade de Betim, né? Cidade conhecida, né? E aí eu fui com um grupo de pessoas e quando chegou lá, não tinha hotel para a gente ficar. E nós ficamos num local que eu não me recordo direito, mas me parece que era um convento antigo, ou ele era um local que era o convento e alugavam, alguma coisa assim. Mas os quartos eram quartos de convento, sim, com várias camas e tudo mais. Bom, o que acontece? Eu fui com o grupo para lá, e a situação era a seguinte, tinha um corredor imenso, aqueles corredores antigos com aquelas portas muito altas, né? E o corredor era de madeira, os quartos também, o chão era de madeira, e a turma se instalou lá. No fim do corredor tinha um banheiro, né? Mas era tudo escuro. Eu não sei por que cargas d'água, né? Nesse lugar, nesse dia que aconteceu, o que eu vou relatar aqui, nós saímos do quarto e estava tudo escuro. E aí a gente ficou olhando, no fim do corredor, tinha um negócio
que era uma luzinha meio que vermelha, que às vezes amarelava, que fazia um movimento assim no escuro. Ela fazia esse movimento. Então nós olhamos aquilo e o pessoal falou, nossa, aquilo só pode ser um espírito. Eu não vou tomar banho lá não, é um espírito. Tudo escuro, uma luzinha faiscando. Eu falei, mas que espírito, rapaz, que nada, não tem espírito nenhum não. Vamos andando. Falei, não, então você vai sozinho na frente, porque nós não vamos não. Aí eu falei, então tá bom, não, eu vou sozinho, né? Um espírito fazendo aquilo, eu falei, pode ser a sombra de alguma coisa, né, que a gente não está vendo. Eu tenho uma percepção, e sempre tive uma percepção muito alta das energias. Então, eu pensaria um pouco mais se eu sentisse que aquilo era uma coisa feia, terrível, alguma coisa que pudesse agredir. Mas a única coisa que eu via era a luzinha e uma luminosidade muito baixa. Eu falei, nossa, interessante, porque vou lá para descobrir o que é isso, né? E aí nós fomos andando, porque mais uma pessoa falou, não, eu vou com você, você vai? Eu falei, eu vou. Aí fomos, né? E fomos nos aproximando lentamente, andando e vendo aquela coisa assim. E de repente ela aumentava e de repente baixava. Quando nós chegamos perto do local, aí nós ouvimos boa noite. Esse boa noite foi terrível, foi o boa noite mais assustador que alguém pode receber, né, numa hora inesperada. O que estava comigo saiu correndo pelo corredor e eu fiquei parado, querendo ver quem tinha falado boa noite. Aí acendeu a luz. Tinha um senhor que era de cor negra, né? Tipo aqueles pretos velhos, né? Eu posso falar com tranquilidade, sem problema de discriminação, porque o meu avô, né, o meu padrasto, ele era um negro que eu gostava muito. E o pessoal saiu correndo e ele aí começou a conversar comigo. Eu falei assim, o senhor assustou todo mundo, né? Falou, eles têm medo aqui, porque aqui eu estou aqui no escuro, né? Eu me sinto bem no escuro. O pessoal já tinha saído do convento, estava lá no meio da rua, né? Eu falei, impressionante como nós temos medo. O escuro, ele é algo que traz para a gente ameaças desconhecidas. Você não sabe o que pode acontecer. E eu posso falar para você uma coisa, que mesmo no claro acontecem todas as coisas que vão acontecer no escuro. As coisas internas da pessoa. Só que quando você tem que dar atenção para o externo, você esquece um pouquinho a tua parte interna. Nós temos várias formas de não ter que lidar com nós mesmos. E uma delas é essa, né? É aquela de não se referenciar às nossas confusões internas à custa daquilo que pode aliviar, que é uma euforia, né? Até o medo pode ser um momento de euforia para nos libertar de um medo maior, porque uma emoção maior, ela soterra a menor. E aconteceu isso aí. Medo de escuro é o medo que nós temos de todos os componentes internos, né? Pode ser até que essa historinha que eu contei não tenha muita graça, eu também acho que não tem, mas foi um evento, né? E as pessoas ficaram assustadas. O medo do escuro, ele não precisa ter alguma coisa real. Se você estiver dormindo e ouvir um estalo do quarto, pode ser até o estalo do teto, o estalo da janela, de uma parede, não importa. Você entra em pânico porque a tua imaginação, misturada com tudo que você tem de conteúdo, ela vai te trazer coisas que são bastante desagradáveis e infelizes. Então, é bom a gente saber que tudo que existe à nossa volta, nós temos que chamar para a realidade, né? Acho que isso é importantíssimo. Senão você fica com medo do que as coisas representam e não do que elas são. Não é verdade? Então, uma formiga, ela pode ser um negócio terrível para você. E
Quantas vezes você não está dormindo e a formiga passa por cima de você? Eu penso que as ameaças, as ameaças emocionais, elas são uma quantidade muito maior do que as ameaças reais. Por isso que se usa tanto o medo como um componente para vender as coisas. O medo é fantástico, né? Os filmes, a maioria deles, hoje em dia principalmente, não contam histórias, contam medo. O que é ameaçador, onde tem vampiros, né? Até o Lincoln, Abraham Lincoln já virou um vampiro, caçador de vampiros, né? É vampiro para tudo quanto é lado, é morto-vivo para tudo quanto é lado, são extraterrestres horríveis, sanguinários, né? Cada um deles pior que o outro. Isso vende muito, mas não ajuda nenhum de nós a ser melhor e ter dentro de si coisas que valham a pena. Pensa no medo, chama para a realidade, anota do que você tem medo. Se você quiser fazer perguntas sobre o assunto, é só entrar no nosso blog, no foradocorpo.com, e aí eu respondo as questões em vídeo. Elas são agrupadas, né? As perguntas iguais são agrupadas e a gente responde. Tá ok? Não tenha medo, porque a coisa não funciona assim, né? O medo não vai pegar você de qualquer jeito. Eu encontro você... preciso falar uma coisa, o nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog, o foradocorpo.com, o Amigos do SEC aguarda você, Quito o Mosquito também no blog, conversa com todo mundo, dá notícias, dá ideias, e se você quiser adquirir algum livro ou CD, né, feito por nós, né, é um trabalho que eu realizo, é só entrar no nosso site, na nossa lojinha virtual, e você pode recebê-lo, né? Você pode baixá-lo ou mesmo pode comprá-lo e recebê-lo fisicamente. Então, a gente se encontra na próxima questão, na próxima ideia, no próximo tema. Até lá!